Falar sobre erótica solar, na verdade, vai nos levar a alguns contraposicionamentos. Primeiro, há uma certa ampliação do que seria a erótica para uma questão mesmo existencial, ou seja, uma existência solar, em detrimento de uma existência que a gente pode chamar de sombria, mais fechada, né? E sempre que eu começo a pensar um pouco da erótica solar, me vem o Cartola, naquela música O Sol Nascerá, né? Tem a ver com o sol também, que ele diz: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi minha mocidade perdida. Eu acho que de forma bem poética e simples, ele coloca aí claramente uma discussão filosófica enquanto um projeto de existência, uma perspectiva de vida, um modo de existir, né? Pensar a filosofia não como algo que está apartado da existência, mas que está, né, colocado no nosso dia a dia. O que seria, então, essa perspectiva, né, a sorrir? Não é viver a vida ingenuamente, nem de forma bobinha, né? Mas pensar afirmativamente, né? Existem as dores, existem as dificuldades, a gente está passando por momentos bastante difíceis, mas como é que a gente se situa dentro dessas questões políticas e quando também essas questões nos afetam a nível, né, corporal, a nível relacional, a nível profissional. Então, para mim, trazer essa percepção do que seria uma erótica solar é pensar de forma mais abrangente como seria essa própria existência solar, portanto, mais afirmativa, e é isso que eu queria colocar um pouquinho também hoje, né? Que não deixa de ser também um certo contraposicionamento que há, ou que pode operar a partir do que seria uma diferença entre moral e ética, né? Alguns autores tensionam essa discussão pensando que a gente vive um conjunto, de alguma forma até excessivo, de perspectivas moralistas na sexualidade. Isso é uma coisa que a gente vai poder conversar um pouco mais hoje, e é muito visto também, mas as moralidades, elas estão impregnadas em vários âmbitos da nossa vida, né? Mesmo a nível profissional, o código de ética do médico, do psicólogo, do advogado, isso não é um código de ética, é um código de moral. Uma série de fatores prescritivos, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve ir por ali, deve fazer... O que não está colocado como códigos morais explicitamente, seja eles desde os mandamentos cristãos, né, até questões que perpassam as condutas, as formas de praticar a sexualidade, as formas de praticar os relacionamentos afetivos, eles estão dados sorrateiramente. E desde cedo são nos colocados, são nos ofertados, né? Tem um livro que foi publicado recentemente aqui no Brasil, o Manifesto Contra Sexual, da Beatriz Priciato, que ele e ela, né, o xizinho ali, coloca uma coisa muito interessante. Desde o ultrassom, nós já sofremos um carimbo, né? E é um menino, é uma garota. Então, essa construção do que nós somos, esse processo de subjetivação, ele vai desde o momento que a gente nasce e até antes, né? Dentro dessa perspectiva da Beatriz, né? Desde o exame para saber o sexo ou o gênero da criança, essa construção vai indo. E junto com essa construção de subjetividades, vai um conjunto de aspectos normativos que vão impregnando nossas condutas, vão moldando perspectivas de vida, e às vezes a gente se sente muito enraizado nesse conjunto de teia que se molda, né? A Beatriz, ela segue uma perspectiva que o Onfray também segue, que vem desde uma perspectiva nietzschiana, vem muito atravessada pelas análises do Michel Foucault sobre as práticas de poder, que o poder necessariamente ele não é repressivo, pelo contrário, ele tem um aspecto bastante positivo, né? Ele não só pune, mas ele sugere caminhos. E a gente desde cedo vai vivendo esse conjunto normativo, ora no pêndulo da proibição, da repressão, do controle, ora no pêndulo da sugestão, né? De como seria então uma sexualidade sadia, do que seria uma relação amorosa sadia, ou normal, melhor dizendo, né? Tem um monte de gente que faz uma força desgraçada para querer ser normal e não percebe as artimanhas, as armadilhas que muitas vezes giram em torno da dita normalidade. Pois bem, em contraposição a essa ideia de moralidade prescritiva, pensar também a erótica solar seria pensar, então, um percurso que se contrapõe ao dado, que seria, então, a perspectiva ética, como alguns autores colocam, né? Ou seja, a minha vida não está dada, a minha vida precisa ser elaborada. Existe, portanto, percurso inventivo aí.
né? Só que inventar existências é algo bastante difícil, é doloroso, às vezes é difícil, é confuso. Precisa de um certo conhecimento de si, né? Algumas terapias, nesse caso, ajudam, né? Mas existem perspectivas que não são necessariamente terapias, são perspectivas terapêuticas, né? Afetos, viagens, leituras, amizades, vivências que nos auxiliam ao reconhecimento da gente mesmo. Esse reconhecimento, às vezes, faz parte da nossa trajetória de vida, sem dúvida, mas faz parte do que é que hoje me afeta. Quais são minhas questões? É de ordem profissional, é de ordem amorosa, é de ordem política, é de ordem social, é tudo isso junto. Porque se é fundamental esse processo de entendimento e de conhecimento de si, ele não nos leva a muito lugar em si. Às vezes ele leva até um processo pior, entre aspas, que é bastante angustiante. Que a alienação, apesar de ser uma merda, ela é confortante. Né? A merda não sabe a merda que está, né? Finge que está tudo bem. A partir do momento que a gente começa a mexer ali na coisa, começa a sentir as problemáticas se situando no outro campo, esse instante é muito solitário, é muito angustiante e é muito autoral. Daí pode emergir, então, um campo ético. Seria como eu posso me criar, ou me recriar, ou me reinventar. É o que o Foucault traz essa questão, né? Inventa-te a ti mesmo. E inventar a si mesmo, portanto, vai nos colocar, né, em vários campos, em vários âmbitos da existência, e esses trabalhos, como o grupo que discute essas questões amorosas está interessado, imagino que sim, né? A pensar seria isso, não é pensar o que é então um amor aberto, um amor livre, um amor, né, não autoritário. Porque seria, se a gente criar um novo padrão do que seria então o amor livre, a nova configuração de uma moralidade. Bom, amor livre tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ir por aqui, tem que ir por ali, não pode ir por aqui. Criou-se, portanto, um novo conjunto normativo. A partir do momento em que se instaura nesse conjunto normativo novas verdades. E a produção de verdade, que é alguma coisa muito atrelada à moral, ela está por aí, né? Está dentro dos próprios movimentos libertários, muitas vezes a gente encontra certos aspectos bastante moralistas entre os anarquistas, quando vem estabelecer que o anarquismo correto, perfeito é aqui. Mas claro que existe também a tentativa de muitas outras pessoas em ventilar essa discussão. Então o que nos interessa, por um lado, é pensar o que seria então essa perspectiva ética na formulação de algo que é tão singular. Claro que para isso a gente não precisa reinventar a roda, né? Tem muitos aspectos culturais e sociais que estão aí. Mas tem alguma coisa muito específica que reside na nossa prática de vida, na forma como eu toco uma pessoa, como eu falo, como eu abraço, como eu digo sim ou não a determinadas questões que só eu posso dar. E ao pensar isso, né, e ao mover práticas nessa direção, a gente vai confrontar não só forças reativas em nós, como forças reativas fora de nós. Né? Pessoas, atitudes, situações, ou mesmo medos, culpas, preconceitos que nos habitam, que fica naquele duplo, né? Eu quero uma existência mais singular, mais afirmativa, eu quero me colocar nesse mundo dessa forma, quero inventar no campo afetivo sexual essas possibilidades, mas como é que eu lido com essas impregnações que estão formadas em mim? Né? E é um pouco sobre essas impregnações que a gente também está pensando certos contraposicionamentos. O Michel Onfray, ele faz um estudo que eu acho muito vigoroso, que ele vem chamando de contra-história da filosofia. Ele vai tentar trazer o que ele chama a galeria dos pensadores que ficaram às bordas do conhecimento formal, do conhecimento oficial no campo da filosofia, entra um pouco na sociologia, na política, até na psicologia, coloca até o Reich aí no meio, em contraposicionamento ao pensamento que vigora, como certo, né? Como verdadeiro, como mais forte, como mais potente. E aí ele vai trazer, sobretudo, né, uma tradição muito impregnada na nossa cultura ocidental, 2.500 anos depois, que é a tradição platônica. Parte, segundo Onfray, do nosso abandono ao corpo, ao prazer, à culpabilidade, que desemboca nos conflitos afetivos e sexuais, segundo ele, vem de uma tradição muito hegemônica ainda sobre o nosso
nossa forma de estar no mundo, que é tentar segmentar mente e corpo, né? Pensando que, primeiro, além de haver um dualismo, uma separação entre essas duas dimensões, há uma hierarquia funcional, ou seja, o pensamento, ou a alma, dentro do pensamento platônico, ela é alguma coisa muito mais importante, porque ela vai produzir as informações mais corretas no entendimento que eu tenho sobre a vida. O corpo, ela vai produzir informações não só insuficientes, como perigosas, entre aspas, porque é no corpo onde habitam os temores, onde habita o desejo, onde habita as inseguranças, as dúvidas. Então, para adquirir um verdadeiro ou mais importante conhecimento sobre a existência, dentro da perspectiva platônica, que passa a influenciar fortemente a nossa cultura, eu preciso de alguma forma desprezar o corpo e valorizar a racionalidade. Tem um texto que eu até botei na discussão desse evento, né, que é um texto de H. Lawrence, né, falando sobre a indecência. Não sei se alguém viu, que ele fala que um pouco de indecência é necessária, é fundamental e até saudável. O que torna a indecência algo, nas palavras dele, né, errado, é quando ela sobe para a cabeça e vira pornografia. Quando eu começo a fazer muitas fantasias, eu me distancio das sensações. Eu começo a fazer jogos, né, pela racionalidade. E vai dizer isso, o erotismo, a sensualidade é algo que está atravessando o meu corpo, meus sentidos o tempo inteiro. Só que na perspectiva que se contrapõe ao dualismo hegemônico, existe outra gama de pensadores, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, que diz assim, não, o corpo é também o meu pensamento. O corpo, as minhas sensações corporais não estão apartadas do que eu penso, pelo contrário, afetam a minha cognição, a minha racionalidade, como o meu pensamento afeta também os meus desejos. Uma coisa está ligada à outra, né? Aquela coisa do Fernando Pessoa, eu penso com meus olhos, eu penso com meu olho, eu penso com o meu corpo inteiro, né? Mais ou menos assim. Seguindo adiante nessa tradição platônica, vem a emergência do cristianismo. E há uma figura mais estudada por Onfray, especialmente num livro chamado Tratado de Ateologia, ele vai dizer que a figura do Paulo de Tarso, que é atribuída a ele, um dos caras que fazem com que a igreja católica cria essa força terrível, né, que tem aí essa tradição de 2000 anos, né, que eu digo que essa desgraça que nos acomete há 2000 anos, né, impregnando culpa, impregnando a ideia de uma transcendência, de um além-mundo, vai radicalizar o pensamento platônico, nas palavras de Nietzsche, né, vai criar o platonismo para o povo, vai pulverizar esse tipo de discurso a partir de um acirramento dessa ideia de que existe um mundo terrestre e um mundo celestial. Existe um corpo que também deve ser culpabilizado e em alguns setores da Igreja Católica, como o Opus Dei, precisa ser inclusive massacrado, né? As autoflagelações. E existe uma alma que seria ela sim pura. Então todo o trabalho, né, da Igreja Católica e de alguma forma nos três monoteísmos gira em torno de culpabilizar a carne, de culpabilizar o desejo, garantir a sexualidade na esfera do casamento monogâmico, nessa sinistro arranjo, né, da política de rebanho, como eu escrevo ali, que não está necessariamente no desejo de estar só com alguém. Está no contrato social, que é o casamento, que é diferente do prazer de estar com alguém. O Reich, né, no início do século XX, ele traz uma discussão muito interessante. Ele diz assim, qual a diferença possível entre a gente pensar casamento compulsório ou relação sexual duradoura? Né? Porque a relação sexual duradoura pode durar 1 ano, 2 anos, 1 mês, pode durar 10 anos, 20, 30 anos. É difícil, mas pode durar, né? Precisa se reinventar muito ali dentro, mas é possível. Acredito ser possível. Desde que ele também não vire uma verdade, um dogma, portanto uma moralidade. Mas o que a gente vê muitas vezes não é bem isso, né? É um contrato, é o casamento como um contrato que passa pelo viés econômico ainda, né? É mais barato, né, estar casado e ter filhos juntos, economicamente. Muitas pessoas se sustentam desde a dependência econômica, ou da mútua dependência econômica, às vezes da dependência também emocional.
Então, eu estou querendo trazer um pouco dessa discussão do efeito que as religiões têm em nossa vida. Por mais que a gente, uma ou outra que não tem uma prática religiosa constante, e aí quem quer também ter sua religião, né, problema seu, não estou falando que existe errado, mas estou tentando problematizar esse campo. Por mais que a gente não tenha tido uma prática religiosa concreta, as religiões monoteístas atravessam muito nossa constituição como sujeito. Elas estão na mídia, elas estão nas informações perpassadas, elas estão né? A nossa educação toda veio dos jesuítas no Brasil. Né? Não precisa estudar num colégio como Marista ou Salesiano, não. Praticamente todas as escolas ainda têm, né, alguma influência. Mesmo o Estado laico, a gente vê muita essa associação que vai para além só das figuras presentes ali, mas da própria moralidade. E o Quionfé tenta se debruçar justamente isso. Como essa impregnação durante 3 séculos, 20 séculos, né, durante 2 milênios, ainda nos atravessa. E alguns autores que ele vai trazer, né, nessa galeria de devassos, especialmente um, né, que é o Nietzsche, talvez seja um dos caras mais radicais na crítica a esses valores que o cristianismo nos produziu, vai trazer algumas questões sobre a moral que a gente vive hoje. Né? Por mais que a gente lute para ter uma perspectiva ética, essa moral ainda está bastante atravessada. E ele vai dizer que o que é considerado bem, bom ou mal, por exemplo, não é um valor universal, não é um valor metafísico, é algo construído historicamente em determinados setores. E, sobretudo, com o advento do cristianismo e com o seu desenvolvimento ao longo dos séculos, houve uma inversão muito significativa do que é considerado bom e mal na nossa sociedade, ainda hoje vigorando isso. Vai dizer que, dentro da perspectiva cristã, criou-se o que ele chama da moral do escravo e da moral do senhor. Né? Uma parte do Nietzsche mais conhecida. E ele vai dizer que a moral do escravo, que é visto como bom, é a moral do resignado, é a moral daquele que perdeu a sua potência de vida, que a ele é reservado, quanto mais resignado, quanto mais dominado, quanto mais assujeitado, quanto mais humilde ele for, mais a ele vai ser garantido o reino dos céus. Né? A ideia do cordeiro, né? O cordeiro, aquele que segue o poder do pastor, que o conduz. E há uma frase do Nietzsche que eu acho que é muito bonita nesse sentido, que ele diz assim: eu odeio tanto guiar quanto ser guiado. Não me interessa seguir rebanhos, seguir pastores, mas nem criar rebanhos. Em contraposição a essa moral do escravo vem a moral do senhor, né? Que é visto como mal. Né? Que é aquela pessoa, aquele sujeito que pensa nele mesmo, ou nela mesma, que quer viver o seu prazer, que acha legítimo gozar a vida, que acha legítimo ter uma existência solar, uma existência afirmativa, que se posiciona no mundo de forma, como ele diz, guerreira. Mas é muito difícil, né? Muitas vezes, a gente sustentar esse campo de batalha. Sustentar o que ele chama de uma sabedoria trágica, que é tocar a vida achando que a vida é um constante campo de batalha. Tem porrada, né? Construir uma relação que tem uma sustentação ali pautada no desejo, né? Pensar o desejo não como falta, não como carência, que eu vou buscar no outro alguma coisa para me incorporar, porque está faltando, né? Para me suprir, mas pensar o prazer como transbordamento, como excesso, né? Mas como é que eu posso pensar o prazer, o desejo como excesso, se eu não consigo ficar bem sozinho, se eu não consigo me situar no mundo minimamente de forma a dizer assim, porra, tá bem, minha vida tá ok, é isso. Claro que não está bem no sentido absoluto, porque nunca está bem. Mas eu consigo ficar sozinho. É bom estar com o outro, é uma delícia amar alguém, é uma delícia conviver com alguém. Mas eu não posso transformar esse alguém no oxigênio. Porque ao transformar esse alguém no oxigênio, pode ser uma pai, uma mãe, um filho, muitas vezes um companheiro, que está impregnado também nessa cultura que vem da tradição platônica, dessas besteiras todas de cara metade, né? Amor, chave, fechadura, alma gêmea, essas baboseiras todas, que pressupõem justamente eu encontrar o encaixe para me alimentar o que falta em mim, produz uma coisa muito perigosa na esfera do desejo das relações, que é isso, quando ameaça ir embora, parece que está indo embora um braço junto.
né? Eu vou falar um pouquinho também sobre a Soma, né? Falar sobre o trabalho do Roberto Freire. Ele, na contracapa do Homme de Vexame, que eu acho que vai muito na espreita desse pensamento, muito próximo ao próprio livro do Onfray, do Teoria do Corpo Amoroso, na contracapa ele diz assim: eu te amo, tu não precisas de mim, tu me ama, não preciso de tu. Somos um para o outro deliciosamente desnecessários. O que pode parecer para algumas pessoas uma relação superficial, qualquer nota, não, é meio de uso. E é exatamente o contrário. É estar com o outro, não eu precise, mas estar com o outro simplesmente para trocar e para amá-lo. Então, o que está em questão, que eu queria então reforçar, seria toda uma tradição que ainda é muito presente, que ainda nos faz lutar contra ela. Eu acho que ninguém está puro nesse sentido e nem tem um lugar a se chegar. É um campo de batalha que não cessa nunca, talvez acabe com a morte, que tem muito a ver com a noção de um agonismo, né? Uma luta junto, não é uma luta contra alguém, mas como podemos pensar isso juntos dentro de um campo relacional, mas que não deixa de ser a luta sobre um campo hegemônico, um campo que atravessa essa tradição platônica, atravessa esse campo todo dos monoteísmos, que deságua no corpo como lugar, né, que ainda é habitado por todos esses medos, né, que esses medos não estão só fora, mas eles também estão interiorizados, que eles produzem essas forças reativas também quando a gente próprio sente que, caramba, se alguém me vê aqui, se alguém me vê fazendo isso, se meu pai me vê fazendo isso, né? Quando a gente às vezes está vivendo só um momento de prazer, um momento de gozo, não necessariamente um gozo sexual, mas um gozo de prazer, um gozo de aventura, né? Um desprendimento em relação à vida. Conta toda essa tradição, uma outra tradição também que se coloca que, por acaso, está presente em alguns anarquismos, mas está para além também dos anarquismos, que está presente em pensadores antes do Platão, inclusive, né? Que Onfray vai trazer nessa galeria desses materialistas que entendem a vida a partir do campo material, porque a palavra materialismo ficou muito desgastada, como aquela pessoa que só pensa em dinheiro, por exemplo, né? Mas na tradição filosófica, o materialismo está ligado à ideia de uma ruptura com a transcendência, com o além-mundo. Para os materialistas, eles só concebem a vida a partir do instante agora, do que me fornece os meus sentidos, o meu corpo, a minha racionalidade, a minha cognição, mas o que me atravessa enquanto experiência imanente, o que está acontecendo a partir de agora. E o desejo, para alguns desses materialistas, né, ele é visto como uma dimensão absolutamente fisiológica. Tem até uma história atribuída a um desses materialistas, né, o Diógenes, o cínico da escola do cinismo, que é uma escola que não tem, a palavra cínica não tem nada a ver com o que a gente entende como uma pessoa cínica hoje em dia. E há uma história atribuída a ele que ele ia para a praça pública e ficava se tocando, se masturbando, né? E não era para necessariamente chocar. Assim, vocês se chocam porque o que vocês entendem como sexualidade está no campo da moralidade, está no campo da proibição. Se eu estivesse com fome passando a mão na minha barriga, isso não tinha problema algum, né? Ele vai dizer então que é isso, desejo é algo da minha fisiologia, né? O que tornou esse algo errado, o que tornou esse algo proibido, velado, muitas vezes na modernidade, aí, sobretudo, atravessado por essa noção do privado, que também são uma construção aí do século XVII, XVIII para cá, foram todos esses conjuntos morais que atravessam todo esse tempo. Então, essa perspectiva, né, de pensar essa erótica solar seria, portanto, a perspectiva de pensar o que seria uma existência que se contrapõe cotidianamente a essas práticas que também têm um viés político, né? E aí eu queria entrar um pouquinho no campo da soma para a gente conversar, porque a somaterapia, ou a soma, não vou ficar falando muito aqui dela, mas ela tem talvez um recorte fundamental, que é o atravessamento da obra de um sujeito chamado Wilhelm Reich com o pensamento libertário. O Reich, dentro da psicologia, é visto com o mesmo preconceito quem procura discutir relações amorosas para além do contrato social, né? A Reich, putaria, sacanagem, coisa e tal, né? O que é uma bobagem, o que é uma visão extremamente não só burra, ingênua, como preconceituosa também. O que, na verdade, o Reich vai trazer
é a ideia de que nós sofremos um processo de subjetivação, nós nos constituímos como pessoas, esse processo não está dado, né? Ele não vai trabalhar na chave de uma essência, por exemplo, né? Portanto, ele rompe com a tradição também essencialista, que está muito nessa chave do platonismo. Ele vai dizer que a gente vai se constituindo como pessoa, e nesse processo de constituição existe um embate entre o singular e a tentativa de formatações. E há um campo inicial desse embate, que é a família nuclear burguesa, como ele traz, né? Ele vai dizer, o ser humano, ele diferente de outros animais, ele tem um certo viés gregário, ele vai precisar de alguma organização familiar, mas como ela se estrutura durante muitos anos, e continua ainda hoje a se estruturar, mesmo em relações não necessariamente heteroafetivas, elas reproduzem o que ele diz, o Estado. Ele vai dizer, a família espelha e reproduz o Estado, é um Estado em miniatura. E os processos de disciplina, de controle, de assujeitamento, da noção de obediência à centralidade, que emerge ali no seio familiar, depois se estendem para as escolas, né? Para o chefe, para o patrão, né? Para o Estado, mais à frente, e para a própria noção do Deus, né? Como um grande guarda-chuva. Então, o que o Reich vai trazer dentro da psicologia é algo fundamental, que a clínica jamais deveria se apartar dela. É que nós não estamos ilesos aos nossos atravessamentos, às nossas sociabilidades. E que a clínica precisa repensar a sua atuação como forma de fazer com que nós possamos repensar nossas próprias práticas sociais. E claro que atravessa nossos campos afetivos. Né? Nossos campos afetivos que vão desaguar ou não numa família, né? Pode ser que duas pessoas não queiram necessariamente, duas ou mais, sei lá quantas pessoas não queiram necessariamente ter seus filhos, mas como esses indivíduos primeiro se associam nessa micropolítica e observar as práticas de domínio, de controle, né? Seja o machismo, seja a relação de poder via grana, seja as outras formas de controle, né? Pela linguagem, pela comunicação, a chantagem, né? O uso do afeto para sensibilizar o outro, para cobrar o outro, para se vingar do outro, ou o excesso de doação para o outro, para depois passar a fatura e cobrar, pô, sou tão legal com você, pô, mas você agora, né? A gente também faz isso, às vezes é extremamente generoso para ficar ali com aqueles cartões, né, na hora, agora está na minha hora. Então, o que o Reich está tentando trazer é isso, é preciso que a gente repense nossas sociabilidades, e repense nossas sociabilidades no campo mais estreito da associação, que é o campo afetivo, né? O que eu costumo chamar, né? Da micropolítica da epiderme, né? É no corpo, é como o pelo se arrepia ou não, é como o tesão bate ou não, é como a gente dorme, né? Faz sexo, se beija e convive, e cozinha e educa filho, não. Então, parte substancial do trabalho do Reich, ele vai lidar com isso. De alguma forma, propondo também uma existência afirmativa, reinventando práticas de sociabilidade. O que talvez o grande pulo do gato que o Roberto tenha feito, né, no Brasil, é ter trazido fundos introdutores do pensamento reichiano aqui, junto com o Gaiasse, e ter trazido essa coisa do anarquismo. Porque o anarquismo é um pensamento político extremamente vigoroso, né? Que está aí, está sendo vivido, está sendo experienciado, já foi vivido em experiências macrosociais ao longo de sua história, mas tem uma potência fundamental dele que ele vai fazer uma crítica radical a qualquer forma de organização social quando ela passa a produzir relações de dominação. Ou nos dizeres do Michel Foucault, quando as relações de poder que estão o tempo inteiro nos atravessando se congelam. E é muito fácil congelar. Basta criar uma relação amorosa onde eu pratico e se constitui uma certa dinâmica em que essa prática começa a ser frequentemente exercida, onde eu começo a criar um certo controle sobre o outro. E às vezes eu posso criar um controle sobre o outro a partir do uso da grana, da própria possibilidade da violência, né? É uma prática de poder extremamente perigosa, mas de forma muito mais inteligente e sutil, que é deixar o outro completamente dependente e ameaçar retirar o afeto e dar afeto, tirar afeto, dar afeto. Isso para uma criança ela se sujeita completamente, né? E vai criando, ao longo dessa existência, uma existência nada solar, uma existência assujeitada, né? Temorosa, neurótica, portanto, como nós estamos aqui, né? Uns mais, uns menos, mas somos todos neuróticos,
né? E que eu acho que nem tem cura essa porra. Né? Pensar de forma absoluta não tem cura. Tem como a gente criar práticas de contraposicionamento onde a gente é o próprio campo empírico da nossa existência. Onde a gente pensa a nossa vida como o próprio campo, né, de um certo laboratório ou de um certo ateliê para praticar nossas invenções de vida. Né? Trazer para a vida isso que é a aproximação entre esse campo ético, estava falando, e um campo estético, né? Como eu posso constituir uma vida bela a partir de um sentido singular que eu dou para ela. Só que o Reich vai trazer que esses processos que estão nas práticas sociais, eles não afetam só o pensamento. E aí é a ruptura dele com a psicanálise. Não é a cognição, não é a energia intrapsíquica que se mistura, é uma energia corporal que fica afetada. É o corpo que trava, é o corpo que tensiona, é o corpo que cria problemas de ordem sexual. Ele vai atribuir excessivo poder da lógica repressiva sobre a sexualidade. O que alguns autores criticam ele por conta disso. O próprio Foucault faz uma crítica dizendo, fala da hipótese repressiva do Reich, que o Foucault vai dizer que a sexualidade ela não é só reprimida, ela é reprimida também, mas ela também é produzida dentro daquela lógica que eu estava falando de que o poder não só proíbe, mas como cria. Não, o bacana é fazer isso, é ser assim, é ser assado, né? Mas o Reich ele vai dar excessivo poder a uma sexualidade reprimida, vai produzir uma vida empobrecida. Ele fazia uma crítica grande também ao Partido Comunista, que ele se filiou ao Partido Comunista na época que ele era psicanalista, e diz assim, essa Revolução Russa vai ser um fracasso, porque os trabalhadores não gozam. E ninguém consegue produzir uma revolução se não gozar. E não só gozar genitalmente, não só gozar a partir do gozo sexual, mas gozar enquanto uma explosão de vida. Né? Enquanto um alargamento da noção do orgasmo, né? Da potência orgástica como aquela coisa que transborda, né? Que poderia também usar como sinônimo essa própria ideia dessa existência solar, existência mais transbordante, que não deixa de ter também momentos tristes, momentos dolorosos, momentos difíceis. Não é um show da Xuxa, não. Não é só alegria, não. É aquela coisa da existência trágica que o Nietzsche fala. A existência é algo doloroso, é algo difícil, mas também tem momentos de intensidade. É aquela célebre frase dele, o que não me aniquila, me fortalece. O que tenta me aniquilar, às vezes uma perda de um relacionamento amoroso, uma morte, um problema financeiro, um acidente, são coisas difíceis de lidar. Né? Como cada um vai processar isso e levar isso adiante, ou ficar naquele lugar do ressentimento, da dor, do sofrimento, o quanto cada um vai alargar isso vai determinar um pouco também sua inscrição no mundo. O que o Nietzsche e pensadores como Foucault, o próprio Reich, o Onfray falam é isso. Não é pensar que a vida está dada, que é boazinha, mas que ela pode ser um campo de batalha e que a gente lide com isso. Então, quando o Reich vai trazer que esses processos vão, na nossa relação dinâmica entre o individual e o coletivo, né, não como uma coisa apartada da outra, vai afetando o nosso campo, ele vai produzindo um empobrecimento da vida emocional a partir do empobrecimento da vida relacional, seja pela armadilha de relacionamentos muito empobrecidos, seja pela sexualidade também empobrecida, mas que tudo isso vai desembocar por um corpo adoecido, né? Um corpo onde o que ele vai chamar de energia vital, bioenergia, passa a ficar preso em estases energéticas que ele vai chamar de couraças musculares do caráter, né? São tensionamentos que a musculatura voluntária geralmente vai construindo e que vão refletindo um jeito temoroso de dar no mundo, porque a couraça não deixa de ser um escudo de proteção. É algo que vai se constituindo nas fases infantis, juvenis, por ameaças que a gente vai tendo em relação ao mundo, sobretudo ameaças no processo educacional, pelo uso do afeto. Olha como o papai ficou triste com o que você fez. Olha, isso é muito feio. Está vendo? A mamãe ficou muito triste, mas vai chorar com isso. A construção de que, se você não seguir por ali, você é um erro. Né? E são poucos que se sublevam contra isso, que se insurgem contra isso. Por isso que eu acho também importantíssima a insurgência na nossa existência. A rebeldia, a revolta. Né? Porque é graças à revolta que a gente dá também alguns chutes nos baldes necessaríssimos. E é sobretudo contra a revolta, contra as insurgências que incitam também essas mesmas práticas moralistas, para apaziguar, para moderar, para deixar, né, atitudes dóceis que habitam corpos dóceis. Há um jeito de sentar, um jeito de falar, um jeito de tocar, que incide sobre corpos de homens e mulheres.
né? Então, essa micropolítica dos afetos, que está muito, né, presente no trabalho da Soma, é o que nos interessa, dentro dessa perspectiva reichiana, né, com esses outros autores que a gente tem trabalhado. Não para indicar caminhos, obviamente que não, né? Porque seria então a gente cair naquele mesmo perigo, né? Que seria como viver uma sexualidade mais potente, uma existência mais potente, um relacionamento mais isso, mais aquilo. Mas para garantir, para trazer alguns instrumentos que possam favorecer cada um, junto com outros instrumentos da vida, com outras práticas de vida, com suas histórias de vida, com associações que também nos potencializam, nossos projetos comuns, a possibilidade de viver uma outra existência, outras existências, outros mundos, né? Porque eu estava ontem numa reunião, né, com a Cecília Coimbra, que é uma mulher que eu gosto muito dela, eu comentei que vinha aqui, ela falou, não deixe de falar uma coisa muito importante que nós estamos vivendo. A criminalização das diferenças. Né? Isso é muito importante, ela falava, né? Eu disse, não, vou deixar, não pode deixar. Porque realmente a gente está, e talvez sejam ondas mesmo que a sociedade historicamente vive, a gente está vivendo, acredito que um momento de emergência de muitos conservadorismos, né? Não só no Brasil como no mundo. E à espreita desse conservadorismo vem um conservadorismo sobre práticas de vida. Né? Não são apenas dogmas que são lançados, são atitudes que são impregnadas nas pessoas, né? Há uma certa ação policialesca entre todas, né? Está muito dedo duro por aí. Esses dias, até, inclusive, quando eu estava publicando esse texto, a primeira vez, eu botei uma foto do próprio site da NIM, que era uma mulher lendo um jornal nua, mas não era uma foto aos olhares dos puritanos vulgar, uma foto super ok, e 2 horas depois o Facebook bloqueou. Provavelmente foi algum dedo duro, né? Alguma denúncia, né? Então esses dedos duros estão por aí. E esses dedos duros, né, às vezes estão muito próximos de nós, às vezes está até dentro de nós. Que é foda, né? Quando a gente próprio é dedo duro da gente mesmo, né? Não no bolso, que é isso, peraí. Que são os microfascismos que nos habitam. Existem os fascistas, né? Os macros e os microfascismos que estão pulverizados. Mas tem um outro amigo que diz, é preciso também a gente matar cotidianamente o Jair Bolsonaro que existe em nós. Né? É preciso também ter atenção a quando a gente exerce a própria contradição sobre o que a gente próprio acredita. E essa criminalização, né, que ela coloca das diferenças, elas incidem muito sobre essas práticas, né, que eu acredito que muita gente está querendo aqui viver. Né? Às vezes por um colega, por um amigo, por um familiar, né, por um próprio companheiro ou companheira, que vai incidir justamente na tentativa de homogeneizar condutas, produzindo, né, caminhos, produzindo verdades únicas, e que às vezes é muito difícil livrar disso. Bom, só para terminar, eu queria então trazer isso, né, dentro desse trabalho da Soma, a tentativa é tentar discutir essas questões. Isso é uma questão que muitas vezes não fica dentro do aspecto de um processo de grupo, que ele tem começo, meio e fim. Existem várias características que diferenciam de algumas práticas na psicologia que norteiam a Soma. Primeiro, que ela é feita só em grupos, também para trabalhar esse aspecto social e político também, junto com o aspecto individual. Ela é um processo datado, ela tem começo, meio e fim, ela vai durar em torno de um ano e pouquinho. Tem muito trabalho corporal que vem junto, mas o que nos interessa é pensar, né, como a gente pode pensar, então, criar um percurso autoral de vida, onde tem esse campo do desejo como um dos fatores fundamentais, né? Que essa própria relação autoral é, portanto, essa perspectiva estética, mas que ela sirva como contraposicionamento a essas práticas hegemônicas, sobretudo no campo político. São microfissuras. Talvez uma das coisas mais difíceis de atuar hoje politicamente no mundo é isso, onde militar, né? Como revoltar-se. Há muitos anos eu não voto, não acredito no sistema representativo, simplesmente nem compareço, quero que se foda, mas também não me faz um niilista, né? Acreditar que não tem jeito, tudo ladrão, não é isso. É simplesmente uma negação a esse tipo de prática. Né? Também isso não é colocado como uma verdade, tá? Quem vai fazer Soma, olha, vote nulo ou não compareça. Claro que não, faz o que quiser. Aliás, a maioria das pessoas é o que a gente pode chamar de esquerda, né, como opção
que estão muito próximas realmente a um campo de batalha comum. Mas o que me interessa particularmente seria pensar também a possibilidade dessas outras atuações, né, que eu acho que tem no campo dessa micropolítica dos afetos, não um campo prioritário ou exclusivo, mas um campo fundamental. O Roberto dizia uma coisa que eu não vivi, né, que a soma emerge do período da ditadura militar. Ele dizia assim, olha, eu lutei muito politicamente, fui preso 12 vezes no período da ditadura, mas o que me angustiava muito é alguns companheiros e companheiras terem uma luta contra as injustiças, né, buscando uma maior justiça social, contra o autoritarismo, e chegar em casa e reproduzir práticas bastante autoritárias com seus companheiros e seus filhos, né? Então, trazer para perto o que alguns militantes também da política representativa também têm se preocupado, né, em trazer para perto essa micropolítica, é o nosso campo prioritário de problematização, não que ele se resuma a isso. Gente, eu não sei se ficou muito confuso, hermético, mas são essas pontas aí que eu queria lançar para a gente poder também conversar e ver o que é que vocês gostariam de conversar, discutir. Se houver tempo, a gente faz aí alguma brincadeira corporal da soma. Mas é mais ou menos isso. A erótica solar é uma erotização do cotidiano sem modelos, sem deuses, sem amos, como diz o anarquista José Maria Carvalho Ferreira, né? A anarquia é um caos auto-organizado, seria mais ou menos isso.